Olá pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos aqui a mais um podcast do Brasil do Bem aqui do Curitiba, né? E hoje nós estamos aqui presente com uma outra embaixadora, que é a Viviane, a doutora Viviane Novatsky, né? Isso, doutora Viviane. Exato. Como é que está aqui? Seja bem-vinda aqui ao nosso podcast, tá? Tudo bem contigo? Tudo ótimo, agradeço pelo convite, é uma honra estar aqui para poder falar um pouquinho mais, inclusive do Brasil do Bem e essa perspectiva de negócios. Legal. Então a doutora, ela é proprietária da Novatsky de Paula Branco, né? Que são, é você... E sabe que eu descobri uma coisa que eu não sabia? Diz que existe um código de ética da advocacia, né? É o Estatuto de Ética. Estatuto de Ética, e eu realmente eu desconhecia que os advogados não podem ter, eu sei que não pode ter aqueles nomes diferentes, né? Sucesso, não sei o que e tal. Mas tem que ser um nome, né? Tem que ser o sobrenome. Tem que ser um nome, sobrenome, olha só. Então, sobrenome. É o escritório da doutora Novatsky de Paula Branco. Mas me diga uma coisa, doutora, vamos lá. O Novatsky é ucraniano ou é polonês? Então, eu achei minha vida toda que era ucraniano. Inclusive, quando eu falava a gente falava pro pai, não, é polonês, é tudo igual, meu pai ficava bravo. Porque ele falava que era diferente. Aí o meu irmão, esses tempos, foi numa reunião de família, e nessa reunião ele estava meio interessado, não sei o que deu nele, começou a investigar, e aí descobrimos que é polonês. Polonês? Mas como é que foi essa descoberta? Vocês foram na árvore genealógica, ou foi no registro de nascimento? Foi conversando com o meu tio, daí meu tio falou, né, não, é polonês. E meu irmão ficou com essa pulga atrás da orelha, aí ele foi lá, tem site que busca, né, a árvore genealógica, você coloca o nome do pai e mãe e ele busca tudo, né. E aí ele descobriu que é polonês. Olha só, e vocês são, que geração? É segunda ou terceira? Eu acredito que deve ser a terceira ou quarta. Terceira ou quarta geração, entendi. Então, na verdade, são os teus bisavós que vieram. Isso, Bisavós. Daí já da parte italiana é a segunda. Italiano também? É uma mistura polaco com italiano. Eu sempre falo, o pessoal que deve estar assistindo aqui o podcast, né? Você sabia que eu sou um Japão, nipo ítalo brasileiro? Nossa, que mistura. Mistura, não. Só aqui mesmo pra ter essas misturas. Mas eu tenho cidadania italiana. Sério? Que legal. Cidadania italiana, por causa da minha esposa, na verdade. Tá bom. Eu também tenho cidadania, mas é por causa do meu avô. Graças à minha esposa, eu acabei pegando cidadania italiana, então eu brinco com ela assim, eu preciso conhecer as minhas raízes agora. Tem que conhecer, né? Ou vai ser um italiano fajuto que nem eu, que não falo italiano, né? Eu falo inglês, falo espanhol, mas italiano não falo ainda. Pois é, mas hoje eu aprendi a gente estava fazendo um outro podcast, aprendi que monetália é dinheiro em italiano, então agora eu já sei algumas palavras. Já está à frente. Então tá jóia. Mas me diga, doutora, como é que foi essa sua história de você entrar no direito? Foi desde pequenininha, você já queria ser, já pegava no pé nos teus irmãos, não, faz isso, faz aquilo, não é? Bom, não sei também se a família é grande, pequena. Minha família é bem grande, a minha mãe tem ela e mais 10 irmãos. Ela e mais 10 irmãos? E vem do interior do Rio Grande do Sul, né? Que região? Vem ali perto de São Joaquim, o nome da cidade é São José dos Ausentes, bem quase divisa com Santa Catarina. Santa Catarina. É a cidade mais fria. Sempre neva lá. Sempre neva lá. Esse final de semana que vai fazer 2 graus aqui, eu posso contar que eu vou receber foto de tudo branquinho, tudo gelado lá dos meus tios. Olha só, então você é de lá, você também... Não, eu nasci aqui em Curitiba. Minha mãe veio jovem para cá para estudar, né? E aí estudava e trabalhava. Aí se apaixonou pelo meu pai. E o teu pai já era daqui? E meu pai daqui. Meu pai e a linha italiana é de mãe ou de pai? De mãe. A linha italiana é de mãe? É aquela região de Santa Catarina tem bastante italiana. Ali bem na Serra Gaúcha, perto de Caxias. Caxias tem bastante italiano. É 1h30, acho que de Caxias. E aí o teu pai estava aqui, estava ali... Eles estavam trabalhando no mesmo lugar. Olha só. Aí meu pai olhou, gostou. Deu uma chavecada, né? Não, ele era noivo quando ele viu minha mãe. Aí ele terminou o noivado. Olha só. E aí começou a namorar minha mãe. Ele era noivo da vizinha da frente. Da filha da vizinha da frente. Olha só. Deu encrenca. Mentira. Tá certo. E aí, desde pequenininho, e você tem irmãos, irmãs? Eu tenho mais um irmão, mais tá. novo, eu sou a mais velha. Mais velha. Então, e essa questão da veia pro direito, como é que foi? Eu tenho um tio mais velho, que já atua no direito, daí
no decorrer da minha vida, tinha mais uns primos que fez, então tem uma porção de gente que tentou ingressar no direito. Meu tio, inclusive, é um advogado lá no Pará razoavelmente grande, assim. No Pará? Foi lá no Pará. Não, como são muitos irmãos, né? Sim. Eles resolveram colonizar o Brasil. Colonizar o Brasil sobre Eu tenho primo em Roraima, eu tenho primo no Pará, tenho vários primos, eu tenho primo em Mato Grosso. Eu falei, minha família, tem Santa Catarina, tem Rio Grande do Sul. Olha só. E eu, inclusive, resolvi tentar seguir essa veia da família. Morei um tempo fora, morei em Rio de Janeiro, morei em São Paulo. Então, Tem um pouco de carioca, então. Muito pouco, morei pouco. 3 anos lá só. Mas 3 anos, mas assim, 3 anos. E aí, daí os meus tios acabaram indo lá para o Pará nos anos 70, que teve incentivo do governo para a colonização. Tá. E aí eles foram lá desbravar a Amazônia. Olha só que coisa, que história, né? E aí a advocacia veio por causa disso, veio dessa parte? Veio. E eu, desde muito nova, eu queria advogar. Eu sempre falava, a minha primeira opção era advocacia, era direito. Eu queria fazer direito. Eu lembro que eu estava com 13, 14 anos e já falava, o que você vai fazer? Eu quero fazer direito. Por quê? Porque eu queria trabalhar com pessoas e eu queria ajudar as pessoas. E essa era a principal vez. Eu lembro com a minha prima, inclusive, ela brincava de ser médica, de ser bailarina. Eu pegava um tecladinho velho de computador e brincava que estava no escritório, trabalhando. Sabe que o meu filho, eu tenho o Lucas, né? O Lucas está com 16, e já desde 14, 13, ele falou que quer ser advogado, porque ele disse que se veste bem, né? Então, quando ele vai no Brasil do Bem, ele vai todo impecável. Eu vi ele lá. Então, exatamente, né? E me diga uma coisa, o escritório ele trabalha basicamente focado em que área na advocacia? A gente procura ajudar os empresários. Claro que tanto que o meu foco como pesquisa em mestrado e doutorado, né? Porque eu sou mestre pela Universidade de Girona da Espanha. Olha só. Revalidado pela UEL Paraná aqui. E hoje eu faço um doutorado pela Unicuritiba em Direito Empresarial e Cidadania. E Cidadania? E Cidadania. Não sabia, tem isso também? Lá o programa é Direito Empresarial e Cidadania. Então, a gente busca pôr essa questão da cidadania, todas essas questões dentro do mundo empresarial, né? E o meu foco de pesquisa lá é tributário. Tributário. Então, eu procuro ajudar a estrutura tributária, previdenciário, planejamento, mas a gente atua muito com advocacia preventiva lá. No sentido de que a gente é uma mãozinha técnica para o empresário poder se concentrar no projeto dele e focar no conseguir os resultados. Porque para prevenir, né? Olha só interessante essa parte, né? Explica para o empresariado, porque muitas vezes o empresário chega assim, na maioria das vezes, não é todos, né? Ele só lembra do advogado. A hora que chega a intimação. A hora que chega a intimação. Mas é isso mesmo? A hora que chega, exatamente isso. E é essa cultura que a gente tende a mudar, né? Então, assim, tanto que né, dentro do pacote se fecha uma assessoria, tem essa consultoria tributária incluída, né? Veja se o meu contador enquadrou certo. Aí a gente vai lá dar uma conferida para ver se está enquadrado. Tanto para quem está de empresário e quem está sofrendo pejotização, né? Porque às vezes você monta uma empresa, será que o MEI mesmo simples é a melhor saída para a estrutura de empresa que você tem? Ou para o teu projeto de empresa? Porque a partir do seu projeto de empresa, às vezes você começa pequeno, mas não se encaixa no futuro e o custo para mudar isso pode não valer a pena. E já se enquadrar. Já se enquadrar. Por isso que é importante ter esse lado, o contador com o advogado junto, é isso? Isso, eles têm que ser uma dupla, né? Porque normalmente o que acontece, né, na prática? Né? O doutor deve saber, né? Chega o contador, precisa fazer o contrato paga social, essa etc. Guia aqui. Então, paga essa guia. Não, precisa fazer no começo, né? Não, no começo societário, no setário, né? né? Aí pega o modelo da junta. Eu sei. Olha, copia e cola e não pensa no contrato, no conjunto com o projeto empresarial, com o plano empresarial dele. Aí, assim, a gente vai pondo as duas. E também no conduzir, né? O empresário, mais que ninguém sabe que no dia a dia dele surgem problemas inimagináveis. E aí, às vezes, ele se encontra numa sinuca de bico. E aí ele tem alguém técnico para ligar
qual que é o caminho que você acha que vai me dar menos problema? Qual que é o melhor? Entendi. Faz um contrato, pelo menos, se vir algum processo, alguma coisa, a gente tem prova documental. Documental. Senão a gente não tem. Ou faz assim, ou Entendi. grava, ou tô conversando com não sei o quê, porque existe a possibilidade de contrato oral. Tá. Então, mas eu fiz de boa com o contrato. Como é que eu faço para valer? Você tem o print, então vamos guardando isso. Porque senão vai se perdendo. Me diga, doutora, por exemplo, a pessoa tem lá uma ideia de fazer conhecer uma pessoa bacana, tal, tem ideia de fazer a empresa, né? Antes do contrato social, uma pergunta assim, né, para o pessoal de repente não sabe, é interessante ter um acordo comercial antes? Sim, claro. Porque antes de você fechar e finalizar o acordo, tem o contrato social, tem uma série de investimentos a ser feito. Porque muitas vezes aquele contrato social não precisa estar todo explicadinho, detalhadinho, não sei o que, não sei o que. Por isso que é importante o acordo comercial antes. E, inclusive, quando está em fase de negociar, para fechar parceria, para fechar... Tem que ter termo de confidencialidade, e é toda essa condução, né? E aí, por exemplo... Eu trabalho com uma orquestra hoje. Eu assessoro uma orquestra. E aí, então, eu faço todo esse trabalho de condução. Às vezes ele vem, Viviane, eu tô com um problema com isso. O que você acha? Eu acho melhor você conduzir assim, assim, assado, fazer. Essa escuta, e essa escuta pensada em que a gente afasta, a gente faz uma análise técnica, tira o pessoal. Claro, o empresário está envolvido, é o projeto da vida dele. Entendi. Se ele tem um pilar jurídico ali, o risco de vir um processo depois... É menor, né? Muito menor. E se vir, o dano é menor. Dano é menor também. O dano é muito menor. Então, o escritório trabalha resolver o problema do empresário, tem tributário, como é? Só para a gente voltar naquele tema, o foco da empresa. Tributário, né? E aí é empresarial. Empresarial né? A gente geral, faz né? atendimento ao empresário. Né? Se ele quer fazer planejamento sucessório, se precisa fazer alguma espécie de regulamentação, daí a gente faz aquela assessoria. A gente quer ser o braço direito do empresário hoje. Né? Para o empresário não se sentir sozinho, né? Nesse mundo. Para ver se vai e não vai, né? E para analisar mesmo, às vezes chega lá, acho que vou ter que fechar a empresa, acho que não sei o quê, para analisar quais são os meios, quais são, ou se investe, se não investe, qual é o risco. Tudo isso tem sobre o olhar da parte do direito. Isso, da parte do direito, sim. Entendi. E até para ele próprio gerir os processos internos já a partir desse olhar. Porque eu fui advogada de um correspondente de um grande mercado aqui em Curitiba durante uns 5, 6 anos. Supermercado? Supermercado, uma rede de supermercados. Tá? E eu fazia muita audiência em juizado especial, porque o mercado vendia desde geladeira, frigideira, comida e tudo. E aí, pelo o entendimento, inclusive, da diretora do PROCON aqui, e do código, chama todo mundo quando tem o problema. E chamava o mercado. Notebook não dava problema, geladeira não dava problema. E aí eu ia vendo como as empresas que fabricavam, os fabricantes, atendiam seus consumidores. E como isso era diferente. E como isso destacava a empresa em qualidade. Tinha empresa que chegava lá já em audiência de PROCON. O PROCON, as pessoas entram muito no PROCON, mas o PROCON não tem competência para condenar a empresa a fazer nada. No máximo, aplicar uma multa. Mas a empresa séria mesmo, já em audiência de PROCON, chegava com uma proposta que possivelmente é o que ela ia ganhar no juizado. Entendi, olha só. Então, por isso que é importante uma assessoria advocatícia. Isso, para falar assim, olha, isso aqui vamos pagar, já encerrar já, ou isso aqui a gente pode defender, pode, E até para ele conduzir o processo interno. Veja, essa empresa, claro, uma empresa gigante, multinacional. Na estrutura dela do jurídico, ela já tinha isso. Olha só, eu queria assim, aproveitar, já que a doutora já teve estudando na Espanha, né? Você viu as empresas espanholas, etc., como é que é o estilo. Dá muita diferença? Dá, né? No olhar, né? Da condução, como é que vai. Assim, se você fosse pontuar as 3 principais diferenças que você viu do empresário espanhol e empresário brasileiro,
o ponto de vista do olhar do direito ali, na hora de fazer empresa? Eu acho que sim, eu posso resumir as diferenças em uma, né? Uma só. Eu vou resumir você sintetizar, Olha só, né? legal. Porque lá eles veem isso como um investimento, essa consultoria preventiva. Porque está investindo na imagem da empresa e na consolidação do seu nome no mercado. Então ele já vem com uma pegada que já está incluso, né? Já. Você já precisa faz parte do pacote. Ou seja, faz a consultoria, você faz pensa, parte do pacote. quem que vai ser o advogado? Ah, não, esse aqui já... Ou seja, ele nem fica pensando se tem advogado, né? Quem se vai ser? Se vai contratar ou não, né? Ou deixa a empresa chegar a um determinado tamanho para contratar uma espécie de assessoria. Eles querem resolver antes. Mas isso é a mentalidade lá? Ou, por exemplo, uma empresa que está iniciando, ele já tem essa preocupação mesmo? Já? Já. Olha só que interessante, né? Aqui já não. Claro, tem as suas exceções, claro, né? claro, mas eu estou falando tem, né? No público no geral, assim. Isso é a principal diferença que a doutora vê? Eu vejo. Porque aqui, né, eu falo em advocacia preventiva, mas muitos dos meus clientes de advocacia preventiva vieram primeiro de doutor, eu estou com um problema, resolve. Aí eu resolvo o problema e eu falo, para não ter mais esse problema, a gente precisa fazer isso, isso e aquilo. Aí, depois que eu resolvi o problema, aí eles acatam. Entendi. É diferente, é mais reativo do que... É mais reativo do que você pôr isso dentro do teu projeto de empresa. E, às vezes, uma ação não precisa ser trabalhista. Pode ser uma execução fiscal, por enquadramento errado, ou por deixar de declarar, ou por qualquer N fatores. Né? Empresas que trabalham com comercialização de produtos, por exemplo, se você encaixa errado hoje no ICMS, ou com a transição da reforma, várias coisas que você vai ter que observar. E que, assim, não é culpa do contador fazer certo ou errado. São coisas que dependem de interpretação e entendimento jurídico. E o jurídico aqui... E o contador, ele é treinado para fazer aquilo que vai dar menos problema na receita. Menos problema na receita. Mesmo problema. Não significa, porque hoje a gente trabalha lá também com recuperação tributária. Então, tem muitos impostos que o próprio sistema automático não enquadra adequadamente. Aí você precisa daquela lutinha para conseguir reenquadrar. Entendi. E aí, assim, não é culpa do advogado, do contador. Pode ser excelente contador, mas ele não tem essa visão jurídica. Jurídica, né? É bem interessante, né? E, doutora, me diga uma coisa, falando um pouquinho do Brasil do Bem, né? Eu lembro que a doutora foi a algumas reuniões e tal. O que chamou atenção e por quê? Qual foi o motivo que você... Não, peraí, deixa eu entrar nesse ambiente aqui. Como é que foi? Conta pra gente aqui, pros empresários. O Brasil do Bem, ele oferece, na verdade, não só network, né? Um pacote de vantagens. Claro que o que fez eu entrar foi muito conhecer os empresários, poder estar mais perto do mundo deles, entender melhor a realidade deles, mas também a questão da ajuda, né, do treinamento, do pensamento, de a gente estudar essa atividade, esse pensamento empresarial. Isso acabou me atraindo bastante para o grupo, que é um diferencial perto dos outros grupos de negócio, né? Hoje em dia, tem diversos grupos de negócios. Sim, aqui em Curitiba tem um monte. Cada esquina tem um grupo de network. E eu já fui chamada, inclusive, para alguns grupos, como só de mulheres, empresárias. Tem e eu já fui para reuniões de só de mulheres também. E aí eu achei que esse diferencial, né, tira um pouco só o foco de só a indicação, só vamos, né? Tem essa preocupação com o crescimento também pessoal e o conhecimento dos empresários. Isso agrega, né? Legal. E o seu só... hoje é o seguinte, deixa eu contar uma coisa aqui. Eu preciso falar isso aqui. Hoje, na verdade, ia ter uma dupla, né? Era uma dupla, A doutora Kiriane e o doutor Mauro, né? E o doutor Mauro. Eles iam estar uma dupla. Só que o que aconteceu, acho que o doutor Mauro amarelou. Coitado. Coitado. Desculpe, doutor, não é isso, tá? Eu sei que de repente teve... Mas assim... Ficou preso numa reunião. Tá certo. Às vezes a gente se divide, né? Então ele ficou preso e eu não. Mas é uma Graças pena, a Deus, né? não fiquei preso. Tá certo. Mas então, e o doutor sempre tá indo também firme, né? Eles são uma parceria assim... Sim, a gente é uma parceria, né? Cada um, né, tem a sua linha de atuação. Aí a gente resolveu se reunir
as forças, né? Porque nós dois partimos de uma formação comum, que é a PNL, a Programação Neurolinguística. Olha só. A gente não se conheceu no mundo do direito, a gente se você conheceu na PNL. Você conheceu na PNL lá na Alda? Lá na Alda, Olha foi só que através bacana. da Alda, através da PNL. E acho que nosso santo profissional bateu tanto que foi praticamente imediata a conexão e a condução dos Poxa, negócios. que bacana. É. Legal. Daí a gente fechou essa parceria. Então, que bacana. Porque acaba, a metodologia de trabalhar fica muito... melhor, porque né? eu, junto com a área burocrática, eu aplico muita coisa de PNL também nas exatamente, empresas, né? para a condução, né, Condução, empresarial. né? Não, e outra coisa que é o seguinte, uma coisa é você trabalhar sozinho, outra coisa é você estar trabalhando com Sim. dupla, né? É. Você já Tem uma começa- segunda opinião, uma é muito segunda opinião importante. né? É. E a doutora, eu sei que a doutora também tem um pezinho assim na parte de educacional, né? Ah, um pezão, vou pezão. dizer. Um pezão. Hoje eu estou ministrando diversas disciplinas, né? Na graduação, na Faculdade Pan-Americana. E eu acho o projeto educacional lá para a área do direito maravilhoso. Quem quiser conhecer, é uma faculdade nova, mas que tem grandes nomes, né? Tem desembargadores, juízes. Eu, como advogada, consegui a honra, né, de ser convidada para que ministrar legal. aula lá. E aí dou aula para diversos períodos e assuntos dificílimos de falar hoje em dia, como economia política, ciência política. E aí a gente tá nessa trajetória com os alunos. Que legal. E falando dos alunos, como é que a doutora vê assim, o pessoal novo, essa leva nova assim, de alunos? É de mais difícil? Fugindo um pouquinho até do papo, porque hoje em dia é tudo meio conectado, o pessoal usa celular. Como é que é esse negócio lá mais na difícil, faculdade? É bem difícil. Por vezes eu tenho que falar, pessoal, vocês têm que pesquisar. Ah, professora, mas onde eu vou achar? Eu falo, gente, não, no Google, pelo amor de Deus, vocês têm um instrumento. Eu lembro da minha época que eu tinha que ir na biblioteca pegar livro. Você é da época da biblioteca? Eu sim, usei muita biblioteca, muito. As pessoas não têm noção, né? Eu tava falando com meu filho. Eu acho que tem falta noção essa como é que é. proatividade, né? E eu não sei se eles não sabem como fazer, e daí eles travam, né? Porque na minha época a gente não sabia como fazer, a gente tinha que descobrir, né? Você joga na água, ele tem que aprender a nadar, né? Né? Hoje o pessoal joga nada, o que eu faço? Cadê o botão? Então, tanto que eu estou propondo algumas atividades mais práticas que eu faço casos simulados a partir de jurisprudência e legal. peço para eles fazer petição, parecer juiz. Ai, professora, mas qual que é a estrutura? Procura no Google e vê o que é bom e o que não é bom, né? A gente, advogado, tem que saber, tem 1 milhão de modelos, mas você olha o modelo, tem uma ideia como que é, aproveita o que é bom e não aproveita o que é bom. Agora, me diga uma coisa, com essa questão do chat GTP, a inteligência artificial, né? Como é que fica? Ele veio, quer dizer, claro, veio para ajudar, mas quando a pessoa está aprendendo, será que ela mais atrapalha? Eu acho que atrapalha. Porque uma coisa é a pessoa passar por todo o ciclo, né, de aprendizado, e agora vai pegar a inteligência artificial para acelerar algumas coisas que é operacional. Mas Sim, outra coisa é você por não exemplo, saber fazer. você jogar o teu texto para corrigir, para o chat GPT corrigir, porque às vezes Porque o realmente Word não tem pega, o Word não pega e tal. Então, às vezes, ok. Mas eu penso que atrapalha, tanto que alguns trabalhos, principalmente o pessoal de primeiro período, eu peço para fazer à mão. Aí eles me chamam, falam que eu tenho que aderir à tecnologia, que eu sou da era das cavernas. Eu falei assim, gente, mas é tudo pensado para vocês desenvolver habilidades. A minha intenção é que, se eles forem copiar, pelo menos eles vão escrever alguma coisa, vão aprender escrevendo, né? Olha só. Porque a gente sabe que eles copiam e colam da internet, às vezes nem editar eles editam. Nem editar eles editam. Tá ali. Fonte diferente, espaçamento diferente, né? E eu que trabalho com tributário, que é super detalhista, me incomoda, né? É verdade, trabalho com deputado, exatamente. E a empresa dela também, né? Você tem que estar atento aos detalhes. Aí a fonte... E me joga, doutora, nesse segmento de advocacia do escritório de vocês, tem algum público-alvo importante? Você que é empresário que está ouvindo a gente aqui, né? Tem alguma coisa específica ou um nicho? Pode ser, por exemplo, indústrias ou pode ser comércio? Como é que é o teu foco de trabalho? Nosso foco, assim, nicho de ser indústria, não, é empresário. Empresário que queira essa assessoria, que queira se sentir seguro, pensar no seu projeto, adequar seu projeto.
Então, assim, pode ser o pequeno e médio. O grande empresário, que eu digo, aquelas empresas multinacionais, normalmente já tem departamento jurídico. Então, eu falo, aquele pequeno empresário, pode ser aquele de bairro, pode ser aquele médio empresário, que já está com 1, 2 lojas. Todos eles são o foco da nossa atuação, porque todos eles precisam, e a gente entende que a assessoria jurídica, por mais que tenha muitos advogados, existe muito advogado não comprometido, e sim comprometido só com o honorário, né? Então, a gente tem a certeza da qualidade do nosso serviço. E para poder, né, assessorar, ajudar, de fato, crescer, porque o nosso objetivo é crescer junto, né? Porque tem isso em toda a profissão, né? Ah, tem sim, isso sem dúvida. Tal dia que, opa, beleza, agora... Sem dúvida, todas. Sempre tem um setor que é mais ligado, né? Entendi. E cada um, né? Essa é a nossa visão de mundo. Eles têm a visão de mundo deles e não significa que eles não estejam certos. Então, olha só que interessante. Desde pequeno você já fazia, né? Pegava lá o teclado como se fosse, aí foi indo, foi vestibular de direito, foi uma coisa meio natural, né? Foi. E a família também, né? Mas claro que sempre tem os momentos de crise que a gente pensa, o que eu tô fazendo aqui? Teve algum momento, teve algum momento que você falou assim, cara, que eu tô fazendo? Eu já tive um momento assim, sabe como? Quase fui fazer veterinária. É? Quase fui fazer veterinária. Falei, eu gosto tanto de bicho, vou fazer veterinária, quem sabe? Daí vou me dar melhor. Mas aí eu persisti no direito. A paixão pelo direito é muito melhor. A paixão por ajudar as pessoas, né? Porque o meu objetivo inicial já foi... O propósito inicial, desde 13, 14 anos, era trabalhar com pessoas e ajudar elas a resolver os problemas. Agora eu só diminui um pouquinho o meu público para poder ajudar os empresários, né? Nessa condução, para eles poderem crescer com o máximo de tranquilidade possível, com decisões, né? E olha só, como a doutora vem do direito, né? Você percebe, assim, algumas dificuldades que o empresário tem quando vai falar com o advogado? Sim, muitas. É mesmo? Muitas. E eu percebo também a dificuldade dos advogados, no geral, falar com o empresário. Porque tem muita dificuldade, assim, de transportar dos termos técnicos para uns termos... E tem empresário que vai entender o termo técnico que você está dizendo e as consequências daquilo. Mas tem outros que não vão entender, né? Tanto que os meus clientes dizem, eu gosto de você, doutora, porque você explica. Se explica. E às vezes eu até brinco, eu não mando áudio, eu mando podcast, porque às vezes tem 2, 3 minutos. Eu tenho até uma figurinha assim, podcast. Quando eu mando um áudio muito longo, eu mando a figurinha para dar uma quebrada. Porque eu vou explicando devagar, eu vou respirando, às vezes falo 2, 3 vezes a mesma coisa. E aí a gente tem que ir fazendo assim, né? Pra gente tentar. Porque realmente tem advogados que ele tem aquela linguagem rebuscada. Né? Então, muitas vezes é difícil de entender. Né? E aí, também de você entender a linguagem e entender como é que funciona, como opera o empresário. Isso é minha veia de PNL. Opa! Minha veia de PNL. Mas me diga uma coisa, programação. Como é que entra a PNL nessa parte do direito, para eu entender? Tudo. É mais no comportamento? Como é que é? Vamos lá, essa parte eu achei interessante. Então, eu uso, por exemplo, eu identifico, né, a partir dos mecanismos, instrumentos e o conhecimento da PNL, como aquela pessoa normalmente costuma operar. E aí, a partir disso, eu consigo lidar e aí eu falo, né? Por exemplo, eu tenho cliente que muda a cada 5 dias de ideia. Então, eu espero a ideia se consolidar um pouquinho mais, porque eu sei que ele vai mudar 3 vezes. Eu não saio imediatamente fazendo. Eu espero a ideia amadurecer dentro dele, para ele ter certeza. E vou sugerindo, né? E falando conforme as técnicas de PNL. E para você também, a PNL tem as técnicas de você se conectar, de empatia, e de você, principalmente, conectar o objetivo das pessoas. Porque, às vezes, a pessoa está tão ali no que ela mesma não identifica o objetivo. Ela fala e não identifica. Aí você, como advogado, ouve, então tá, teu objetivo é esse.
Mas se você quer isso, a gente precisa fazer assim, assim, assim. Isso é PNL. Claro que as soluções que eu dou, as ferramentas que eu dou e que eu extraio, tem meu conhecimento jurídico, né? Sim. Mas para eu identificar essa habilidade, programação neurolinguística. Linguística, olha só. E até mesmo para negociação, né? Quando a gente vai negociar, né? Mediar, arbitrar, né? Todas essas atividades têm a ver com PNL, Olha comunicação não violenta, Olha e só. tudo isso. Eu utilizo Olha, toda direto. na advocacia, no direito, nas aulas. E foi assim, tudo. e como é que foi essa descoberta da PNL para você usar esses mecanismos de PNL no direito? Foi uma coisa que você sentiu que não, eu preciso melhorar isso aqui, foi na PNL ou de repente foi... Como é que você descobriu isso? Eu costumo... Ou de repente a Alda chegou assim, olha, tem um negócio... Eu costumo... foi essa A Alda, última assim, opção. só para você saber, a Alda é uma outra embaixadora e a gente já fez um podcast com ele. Se vocês acessarem o nosso canal do YouTube, que é o www. Brasil do Bem CWB, você vai ver a história da Alda, que é fantástico, lá da PAN Desenvolvimento Humano. Então, por isso que a gente o pessoal que a gente está falando de coisas internas, o pessoal que de repente não tá ouvindo, não sabe o que é. Eu costumo dizer que a PNL me descobriu. Eu passei por um momento muito difícil na minha vida, muito difícil. E aí, eu, no meio do olho do furacão, me indicaram a Alda. E aí Mas assim, deu um como é que chama? Um síndrome de pânico? Problema estresse? pessoal. Problema pessoal. Entendi. Aí, de ordem pessoal, que acabou, ruiu com a minha vida praticamente toda. Eu tive que recomeçar do zero, inclusive profissionalmente, porque eu estava morando em São Paulo. Aí deu esse problema pessoal e eu tive que voltar a morar em Curitiba. Eu já estava 5 anos fora daqui. 5 anos. E, inclusive fora do mercado de trabalho, mas eu estava estudando, me especializando constantemente, fazendo mestrado. E aí, toda a minha estrutura de vida acabou e eu tive que refazer. Aí, no meio desse furacão, alguém me indicou a Alda. E aí, eu fui fazer terapia com ela. Aí, fiz 2, 3 meses de terapia. A Alda já olhou pra mim e falou assim, chega, agora chega. Você vai fazer curso de PNL. Eu fui sem nem saber o que era. Olha só. E eu fiz um curso sem nem saber. E fez toda a diferença. Né? Fez. E aí, eu comecei a perceber que a PNL já estava na minha vida antes, porque eu estudo tributário numa perspectiva da economia comportamental. O que é economia comportamental? Utiliza comportamentos econômicos e os vieses. Kahneman, né? O Kahneman, né? Isso, é o Kahneman, exatamente. Kahneman, né? É o grande descoberto. E aí, os vieses psicológicos, que tem... E muitos instrumentos que o Kahneman descobriu têm a ver com PNL. E aí, lá no meio do curso, eu pensei, nossa, eu já... Aí você deu Daí eu falei assim, nossa, já tá, não tem como. E aí eu comecei a perceber, e a utilizar, e a conduzir, e fui, né, realmente revendo. Olha só que né? bacana. Revendo. E aí, pra mim, foi antes e depois. Antes e depois. Antes e depois, né? E veio de encontro com o que eu entendi e o que eu queria para mim, que eu já imaginava, porque para mim já não estava mais confortável. Quando eu trabalhava no escritório, a condução como era feita já não estava mais confortável para mim. Profissionalmente eu não concordava e pessoalmente eu também não concordava com as conduções. E aí eu vi que utilizando a PNL eu podia ter um foco, uma tomada, uma visão diferente que transforma o trabalho, a qualidade do trabalho imensamente, né? Aí, às vezes eu tenho uns impasses lá com o aluno, daí uma aluna até falou para mim, você tem a arte de defender quem fala mal de você. Eu falei assim, não, calma, eu só estou entendendo. E é a mesma coisa no cliente. Eu consigo entender a perspectiva do cliente. E a partir do momento que eu consigo entender a perspectiva, às vezes eu consigo explicar melhor, fazer entender com mais facilidade da importância das questões. E, doutora, me fala um pouquinho do doutorado específico. Como é que é a tese? Existe uma tese? O que a doutora está se aprofundando? Está sendo construída a tese ainda. Está sendo construída, né? Porque eu estou na metade... Doutorado são quantos anos? 4 anos. 4 doutorado, anos. Eu já fiz 1 ano, né? Já fez outro, falta mais 3, olha. Falta mais 3, por isso que ela está sendo construída. É pesquisa, né? Tem uma pesquisa. É pesquisa, né? E aí a gente tem que
dá um tempinho, né? Normalmente nas férias, que não é férias, a gente senta, estuda, escreve, né? Mas a gente aos poucos a gente vai pesquisando, né? Conforme a disciplina, né? Por exemplo, agora em setembro, eu vou apresentar um artigo que tem a ver com o meu doutorado, já é a origem, né, do meu doutorado, lá no Uruguai. Olha só, num congresso de no Compete. Então, daí estou indo lá para fazer uma apresentação, né, no grupo de trabalho de finanças, tributárias, enfim. Nesse tema de empresário e a parte... porque no mestrado eu estudei a percepção tributária do brasileiro. Olha só que interessante. Como nós, brasileiros, percebemos o nosso sistema. E aí, a partir disso, como o mestrado lá era cultura, jurídica, segurança, justiça e direito, a gente põe muito mecanismo cultural lá nisso. E aí, como esses mecanismos culturais, como a gente se entende como nação, influencia também na nossa percepção do sistema. Olha só. Então, tem antropologia também. Tem antropologia aí também. É algo bem... bem interessante. Bem diferente. Pouca gente estuda, né, por esses vieses, né, por essa perspectiva, né? E até mesmo quem aplica economia comportamental normalmente pega um outro mecanismo e aplica só para incentivar, que é aqueles empurrãozinhos, né? Incentivar. Para ver o que vai acontecer, né? Para os empurrãozinhos psicológicos para ter a conduta como esperado. Já eu, na minha opinião, né, vamos ver se até o final do doutorado eu mantenho ela, eu acho que a gente tem que pegar o pensamento cultural. Não adianta a gente pegar o sistema, a estrutura do sistema dinamarquês e por aqui. Não vai funcionar. Sim, não vai funcionar. E aí a gente importa muita coisa. É que nem você comprar uma roupa que não serve para você, mas é uma roupa. Mas é uma roupa. Só que não serve, né? Fica meio assim, ou o cara é meio gordinho, ou o cara é meio magrinho. E é completamente da roupa que é feito sob medida. Se você pensa num mecanismo, num sistema jurídico, e é o que eu faço com as empresas, inclusive, se você pensa numa estrutura jurídica já focada, já ajustada para o que eles querem, é fazer uma roupa sob medida. Doutora, eu vou colocar uma pimentinha aí um pouquinho. Posso? Pode, né? Claro. Mas aquela metáfora da roupa, beleza. A roupa tem para você fazer sob medida. Só que naquele momento, né, você fez a roupa sob medida. Só que a pessoa vai se desenvolvendo, vai passando o tempo. Depois tem que ajustar. Ela, de repente, faz uma musculação. Aquele negócio não vai caber mais. Aí tem que ajustar. Então, é uma coisa constante, né? Mas a roupa sob medida, no caso jurídico, inclusive sob medida com os objetivos. O que ela quer. Para o final de empresa. Você já prevê essas possibilidades, esses prazos. Claro que tem coisas imprevistas, que a gente vai ajustando. De repente, aquela roupa que você fez lá, naquele momento era bom, mas daqui a pouco que ela fez isso. E é por isso que a importância de sempre estar com braços. Legal, doutora. Jurídico, estruturando, né, a empresa. Olha, pessoal, você viu que aula interessante aqui que nós tivemos com a doutora, né? Olha só, bacana. E, doutora, me diga uma coisa, se alguém dos empresários ver aqui, você, né, que está aqui no Brasil do Bem, e lembramos que o Brasil do Bem é um grupo de negócio, um grupo de empresários, né, que é regido pelos 3 objetivos principais, valores, né, que o Carlos Wieser iniciou, que é a fé, família e negócio. E aí, se você gostou, se alguém gostou, como é que vai entrar em contato contigo, com o escritório de vocês? Pode entrar via meu Instagram, que eu tenho um Instagram de advocacia que como é que é o Instagram? Vamos lá. Viviane ADV. Viviane ADV. Fácil? Então foi fácil de conseguir? Quando eu fui criar esse Instagram, me sugeriram Viviane.Novatsky, né? Que nem meu e-mail. Eu falei, não, meu sobrenome é muito difícil, ninguém vai achar. Simplifica. Então, pôs Viviane ADV. Viviane ADV no Instagram. E se quer entrar em contato com o telefone, com o WhatsApp, tem algum? Tem, 996618822. Olha só. Eu que cuido, então sou eu que vou responder. Então você já vai mandar direto. Não é uma inteligência artificial, né? Não porque é hoje em dia, às vezes demora um pouquinho, mas eu respondo, porque às vezes estou em aula, né? Quer dizer que se você mandar um WhatsApp rápido, em menos de 30 segundos responder. Não é, doutora. Não é. Não, pode ser que seja, mas é difícil. Mas sabe que é verdade? Porque a gente, para marcar aqui, também demorou, né? A gente conseguiu, vai.
Não, e aí tenho dado aula, às vezes, de manhã e à noite esqueço. Entendi. Todo dia dou aula, então à noite para eu responder é difícil. Entendi. Mas aí, quando estão em aula, não adianta, né? Não A gente adianta, entra, não eu sabe. não gosto que os alunos fiquem olhando os telefones, Então, ficar você olhando, tem não faz que dar exemplo. sentido, né? Verdade. Mas legal, doutora, olha, obrigado pela oportunidade de estar entrevistando, estar batendo esse bate-papo aqui, né? E vamos lá, né? E você, empresário que gostou dessa apresentação aqui desse podcast, mas gostou e ficou curioso para saber o que é o Brasil do Bem, acessa o link aqui desse podcast que você vai entrar em contato com uma pessoa ou você vai ver as reuniões que tem aqui em Curitiba, que são várias. Nós temos na quinta-feira, né, na Cidade Industrial, tem no centro também, na quarta-feira e tem na Santa Felicidade, que é, ó, se você quiser conhecer a doutora pessoalmente lá, na terça-feira à noite, ela vai estar lá junto com o sócio, né? Ou o meu sócio. Você ou o teu sócio vai estar lá. Hoje ele não pôde estar aqui, ele até mandou uma desculpa aqui, que deu um imprevisto lá no coisa, mas eu não sei se é imprevisto mesmo, vamos ver, né? Pelo menos foi o que ele falou para mim, né? Tá certo, né? Mas beleza, pessoal. Então, fique bem à vontade. Obrigado, doutora. E até a próxima, a gente vai conversando aí, tá? Obrigada. Um abraço para vocês. Até logo.